sou Argeu José Crolli, bisneto do bisavô, fundador de Santa Maria. Ele saiu da região de Zulzheim, na Alemanha, no ano de 1859 e chegou no mesmo ano ao Brasil, na província do Rio de Janeiro, com destino à província do Espírito Santo para trabalhar em lavouras de café. Ele veio sob a tutela do senhor Caspar Huber. Eles foram orientados a buscar a colônia de Viana. O contrato, que aqui está em minhas mãos, esse contrato é de número 65. Ele reza no item 7 os seguintes dizeres: as terras não eram doadas, sim vendidas a prazo e razão de R$11 por braça quadrado, estando este no preço as derrubadas e mais os trabalhos preparatórios acima declarados. O título de venda das terras será passado gratuitamente pelo delegado regional das terras públicas da província do Espírito Santo. Isto fez com que eles trabalhassem na ferrovia Leopoldina por volta de 15, 20 anos. Ou seja, precisavam angariar recursos para, posterior, cobrir o compromisso do contrato com o governo da província do Espírito Santo. Veja só, trabalhar por volta de mais ou menos 20 anos, da chegada deles, da saída do Rio de Janeiro, 1859, a chegada deles na gruta, conta exatamente 20 anos. São 20 anos que eles chegaram depois aqui. Ou seja, tudo isso para que, quando fosse requisitar as terras à província do Espírito Santo, eles já possuíssem o recurso para quitá-las, como isso reza no contrato. O governo se obrigou a dar inicialmente mantimentos, sementes, hospedagem, alimentação, ou seja, todas as condições para que eles viessem aqui para desenvolver e popularizar nosso Brasil, né? Então veja só, eles ficaram nesse trabalho da ferrovia Leopoldina até por volta de 1883. Foram tentar subir a Santa Isabel e nessa chegada a Santa Isabel viera a falecer o tutelar, o senhor Caspar Huber, né? Já era uma pessoa de idade. Ele faleceu de malária. Isso quem nos informou foi o antigo prefeito Domingos Martins, o senhor Valdemiro Hiller. E o seu corpo está sepultado no cemitério lá em Biriricas, em homenagem aos imigrantes alemães. Chegando à província de Santa Isabel, que naquela época contava mais ou menos, segundo informações, todo o município, toda a província de Santa Isabel contava com mais ou menos 1.200 pessoas. Então vejam vocês, uma extensão enorme e pouca gente para trabalhar e desenvolver os trabalhos. Eles orientaram a procurar a comunidade de Santa Úrsula, porque lá já se havia estabelecido várias famílias, como Klassner, Christ, Hoffmann, Stein, Ludwig, Tesch, entre outras. Posso com certeza garantir a vocês que existiam muito mais famílias, mas eu fico entre elas. E esses colonizadores, que eram todos alemães já estabelecidos na comunidade de Santa Úrsula, orientaram o nosso bisavô e os Huber a procurarem a direção sul, porque era onde havia ainda terras que não haviam sido demarcadas. Com isso, eles partiram em direção ao sul, chegaram até o Betim Simão, do Betim Simão vieram até a gruta. Então a gruta, para eles, foi a primeira hospedagem. Quem acolheu foi a gruta. A gruta, ela é composta de 3 pedras sobrepostas e à frente da gruta existe o córrego São José, aonde eles ali faziam alimentos, dormiam, enfim, tudo que eles tinham de necessidade de fazer era feito na gruta. Daí começaram a desbravar a primeira derrubada. E nessa derrubada que eles fizeram, eles inauguraram a primeira casa de Santa Maria. Em 1895. Então vejam vocês, foi inaugurada a primeira casa do senhor Henrique Crolli em 1895. E um fato muito estranho que em 1899 já acontecia uma tragédia na família, ou seja, a filha dele, a Maria, falecera. E como aqui não existia cemitério, não existia igreja ainda, eles amarraram essa pessoa, o cadáver, e levaram a pé, em bambu, em lençóis, cobertores, enfim, roupas, até o cemitério de Santa Úrsula para fazer o seu sepultamento. Por isso que o bisavô nosso
urgentemente procurou o alvará, retirar o alvará na colônia de Santa Isabel, que é de 1899. Então vejam vocês, 95 chegaram, 89 chegaram aqui, 95 inaugurou a casa e 899 já tinha o alvará do cemitério de Santa Maria, cemitério católico. A primeira capela de Santa Maria foi inaugurada em 8/8/1906. Viu, gente? Isso consta na Arquidiocese do Espírito Santo e na Paróquia Católica de Santa Isabel. Nesta foto a gente já contava com as famílias Klassner, Christ e Max, Stein, Crolli e Huber. São 6 famílias a quem nós inauguramos o busto em homenagem a esses primeiros colonizadores que aqui vieram. E nessa primeira fotografia da inauguração da igreja, nós já temos aí a fotografia do imigrante Philip Huber, que veio junto com o bisavô. Mas não consta o nosso bisavô nessa fotografia da primeira capela. O senhor Henrique Crolli, fundador da comunidade Santa Maria, ele casou-se na igreja de Viana com Luísa Max, com quem teve 5 filhos homens, a saber, João, Nicolau, Felipe, Henrique e José. E 6 filhas, Helena, Luísa, Bárbara, Catarina, Maria e Madalena. A primeira escola de Santa Maria, ela funcionava onde morava o senhor Philip Huber, lá embaixo, hoje, propriedade do senhor Miguel Souza. Lá lecionou o primeiro professor de Santa Maria, que foi o pastor Kusendorf. E nesse professor, a gente deveria chamar a atenção de vocês todos, que é pegar aquele quadro que está ali e mostrar a caligrafia gótica desses comerciantes que ali eu menciono, que foi o senhor Felipe Crolli e o senhor João Francisco Stein, foram alunos desse professor Kusendorf. Então vocês vão ver na caligrafia desse pessoal, ela é estilo gótico. É uma coisa interessante a gente observar como os nossos antigos tinham capricho no escrever e como guardaram essa ortografia que a gente até hoje carece e não tem mais. Quando inauguramos o busto do senhor Crolli, fundador, na Praça de Santa Maria, em 1994, ele contava com 11 filhos, 145 netos e 945 bisnetos. Isso é pesquisa genealógica que o professor Aloysio Crolli fez, naquela época. Um dos aspectos interessantes a mencionar sobre os nossos colonizadores, gente, é com relação a doenças e principalmente a mordeduras de cobras. Não existia farmácia, hospitais, não tinha o soro antiofídico. Então, essas pessoas que eram ofendidas principalmente por cobras, eles eram tratados à base de remédios caseiros, ou seja, era o famoso cipó milome, laranjinha do mato, pau pereira e banhos, ou seja, totalmente medicina de plantas. Isso é muito interessante, porque não existiam naquela época remédios não. Então vejam vocês, não se teve notícia da época desses colonizadores de que nenhuma pessoa fora a ter óbito em virtude de ofensa de cobra. Tudo era tratado com medicinas da própria natureza, certo? Então era o famoso cipó milome, laranja da terra, também a cica de banana prata. A cica de banana prata também era usado, viu, gente? E o pau pereira. Então esses eram os remédios que eles davam para as pessoas que eram ofendidas de cobra. Isso é muito interessante frisar, que nós ainda somos pertencentes à Associação da Mordedura de Cobra, que hoje está ali sediada no finado Antônio Klein. Hoje quem toma conta é o Amarílio Klein, que não sei quantos sócios tem. E essa associação ela começou na época dos nossos bisavós, viu, gente? No ano de 1905, meu avô relatava para a gente, que ele gostava de contar as histórias, de que já descia tropa de Guandu, pela estrada Guandu, Araguaia, Marechal, Santa Isabel e Viana. Desciam 800 arrobas de café, ou seja, 800 arrobas de café equivale a dizer hoje a 200 sacas de café.
Isso significa que essas tropas, esses tropeiros, cada burro levava 2 sacas de café. Imaginem vocês todo o trabalho que se fazia naquela época. Esse café era beneficiado em monjolo e o resto do trabalho era feito todo manual, peneirado e devidamente escolhido, para que esse produto, que era o produto que mais agregava valor na agricultura na época, fosse levado até Viana e lá o comerciante João Pádua comprava, pagava devidamente aos comerciantes da época e daí ele emitia esse café para o porto do Rio de Janeiro. Então esse é um trabalho muito interessante a gente mostrar a dificuldade que se tinha de carregar esses animais devidamente tampados, porque naquela época era tudo picado no meio de mata, pedras, córregos, riachos e chovia muito mais. Então vocês imaginam o armazenamento dessa mercadoria, a dificuldade que esse pessoal tinha. O único produto que agregava valor era o café. E por isso que o café foi sempre cultivado na nossa região, até hoje, desde os nossos bisavós. O nosso bisavô, quando morava debaixo da gruta, ele teve umas coisas interessantes. Primeiro, quando foi medir a terra dele, que ele solicitou à província, veio para cá um senhor agrimensor, e esse senhor, ele chamava-se José. E era despojado a uma senhora chamada Maria, só que essa senhora não veio. E eles ficaram na gruta, na casa, enfim, medindo as terras para passar para a pessoa a devida marcação, como rezava no contrato que eu li inicialmente para vocês. Então veja só, e esse senhor numa bela noite falou assim, o que fará minha Santa Maria a essas alturas? Imediatamente o nosso bisavô falou, pois não, a comunidade vai se chamar Patrono São José e o nome da comunidade Santa Maria. E apareceu exatamente o nome da comunidade Santa Maria e São José, por isso que a gente o bisavô botou esses nomes. Durante as noites, a arma também é utilizada para o diálogo. Mas como dialogar com a arma? É possível, é de noite. Naquele tempo, na escuridão da noite, eles começaram a disparar os seus cartuchos, as suas armas, né? E veja só, numa belíssima noite dessa, foi correspondido em direção sul, ou seja, Araguaia. E aí foi possível o contato dos primeiros colônios alemães aqui, com parte do bisavô nosso, com a família Modo, que tinha chegado a Araguaia. Isso apenas disparando armas à noite. Quer dizer, a arma é utilizada para matar animais, se proteger, enfim. Mas também foi através dela que foi feito o contato entre italianos e alemão. E foi o senhor João Módulo que, no outro dia, chegaram a cumprimentarem na gruta. Então, esse é um fato interessante que o nosso bisavô contava isso. A comunidade de Santa Maria, veja, ela tem 3 votos. Um voto é de São Sebastião, de 1919. Por que 1919? Porque foi o auge da febre amarela. E foi um voto feito entre as paróquias católica e luterana. Tanto os católicos quanto os luteranos guardam o dia de São Sebastião, que é 19 de janeiro, 20 de janeiro, melhor dizendo, por causa da proteção que eles pediam ao santo, a devoção, para a erradicação da febre amarela, que a febre amarela dizimou milhares e milhares de famílias, né? Isso veio em 1919, agora se repetiu outra vez, né? Por quê? Porque veio exatamente na seca. Se vocês forem observar, eu tenho um jornal que a pior seca do Espírito Santo ela começou em 1918, foi até no ano de 1926. Está relatado na província do Espírito Santo, o governador que relatou isso. Outro foi a questão da broca do café. A broca do café, a promessa foi feita a São Vandilino, porque Vandilino era um produtor lá da Alemanha e os nossos antigos não tinham que se apegar, não tinham recursos químicos para fazer o controle biológico dessa praga. Pois a broca ela se aloja dentro, na flor do café, e assim que o grão vai se desenvolvendo, a broca ela vai fazendo o quê? Ela vai se alimentando daquilo. Ou seja, nós chegamos a um ponto de que nem o café era comercializado, porque a broca virou uma praga muito grande na nossa região. Então foi com seríssimas medidas que o governo adotou, inclusive de queimar café para poder erradicar a broca, viu gente? Erradicando as plantas também, coleta seletiva, enfim, tudo isso foi utilizado.
E a outra festa de devoção é o São José, que é o nosso padroeiro, que foi colocado por nosso fundador, entendeu? Então a gente tem essas 3 festas, que são festas que a gente dedica sempre em cima da febre amarela, da peste da broca e o protetor da comunidade São José, o patrono. Em homenagem ao nosso bisavô e ao primeiro acolhido dele, a gruta, nós, os bisnetos, resolvemos afundar o Café da Gruta. E veja só, em 1879, inicia a colonização alemã no Espírito Santo. E o alemão Johann Heinrich Krelin plantou as primeiras mudas de café no distrito de Santa Maria, município de Marechal Floriano. Nos sítios de Santa Maria, uma gruta foi utilizada como lar e local de descanso para esse colonizador alemão, que deu início ao cultivo do café arábica nos vales e montanhas da região. Aos 122 anos, o café continua sendo cultivado pela família Crolli com arte, beleza e qualidade. Dessa história de tradição surgiu o Café da Gruta, um café especial composto de grãos selecionados, cereja descascado, que produz um café fino, arábica puro, com sabor e aroma, característica das montanhas do Espírito Santo. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, através do prefeito hoje, João Carlos Lorenzoni, o senhor vice, o Júlio Lovati, e a secretária municipal de Cultura, que é a Maria Goretti Gerardi, certo? Pela iniciativa de fazer esse documentário, porque através desses depoimentos a gente poderá talvez no futuro ter um livro que abranja todo o município de Marechal Floriano. Muito obrigado.